Paizinho querido, que tu cresça, que o Senhor cresça em nossas vidas, que o Senhor nos constranja, Senhor, que o Senhor apague de nós todo mau pensamento, que o Senhor opere em nossas vidas, que o Senhor permaneça santificando as nossas vidas. Cresça, Senhor, cresça em nós em amor, cresça em nós, Senhor, em arrependimento, cresça em nós, Senhor, em humildade. Ó Senhor, opera, ó Senhor, transforma nesta noite, em nome do teu Filho amado. Agora, Senhor, prepara nossos corações, continua falando. Senhor, usa o teu servo, que nesta noite vai ministrar a tua palavra, e que nós venhamos diminuir, que teu Espírito Santo faça maravilhas no nosso ser, incendeia a tua igreja com a tua palavra, produz arrependimento nesta noite, convence-nos, Senhor, o pecador de seus pecados, de seus maus caminhos nesta noite, em nome de Jesus. Toma o teu servo, faz assim, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus. Meu irmão pode se assentar nesse mesmo espírito de alegria, de júbilo, de louvor, de gratidão. Abra sua Bíblia também juntamente comigo, por gentileza, no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 13 em diante, foi a leitura que fizemos. Eu quero também aqui cumprimentar com alegria aqui o Ari que está ali conosco, é filho da irmã Cleomar. Seja bem-vindo, Ari, acredito que seja sua esposa. Deus abençoe. Não, desculpe então, mas a irmã que está ao lado ali, a moça que está ao lado, Deus abençoe. É uma alegria tê-los aqui conosco. Irmãos, aqui rapidamente o capítulo 24 do Evangelho de Lucas, uma passagem conhecida dos discípulos que estão indo no caminho de Emaús. O tema da nossa mensagem de hoje é corações e olhos abertos em Emaús. É o que nós vamos ver. Precisamos rapidamente contextualizar o cenário deste episódio. Jesus está aqui finalizando o terceiro dia da sua morte. Jesus morre na cruz do Calvário e passam-se 3 dias, e o capítulo 24 do Evangelho de Lucas é o relato do início deste terceiro dia, que é o dia da ressurreição de Jesus. Na cruz do Calvário, Jesus entregou a sua vida, e ele disse como um último suspiro, ele declarou: em tuas mãos entrego o meu espírito. Essa foi a última declaração de Jesus no alto da cruz, e morreu. E logo em seguida ele foi sepultado, e no dia da Páscoa, na preparação da Páscoa, ele foi colocado em um túmulo emprestado de um homem rico chamado José de Arimateia, e lá ficou por 3 dias morto. Mas aqui o capítulo 24 começa o relato da vitória. A ressurreição, meus irmãos, é o centro do Evangelho. A ressurreição é o ápice da restauração da humanidade. Se Jesus tivesse apenas morrido na cruz, mas não tivesse ressuscitado, eu me aproprio do que Paulo disse aos Coríntios. Ele fala: se a ressurreição de Jesus não é verdadeira, então a nossa fé é em vão. Mas ao contrário, o nosso Senhor, o nosso Jesus foi morto sim, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e esta é a bendita esperança, a esperança da ressurreição. Se ele ressurgiu dentre os mortos, essa esperança também se aplica e é válida a nós. Mas esta morte de Jesus na cruz, este evento da morte de Jesus na cruz, se concretiza o que está profetizado pelo profeta Ezequiel no capítulo 13, verso 7, quando diz o seguinte: que o pastor será ferido e as ovelhas ficarão dispersas. E o pastor a quem Ezequiel se refere era o próprio Senhor Jesus. Jesus disse: eu sou o bom pastor que dou a minha vida pelas ovelhas. No entanto, essa profecia foi tão real,
que os discípulos, imediatamente à morte de Jesus, todos fugiram, todos se dispersaram, logo voltaram para as redes, aqueles que eram pescadores, logo voltaram para a sua vida anterior, e eles voltaram num sentimento de desânimo, num sentimento de aflição, perplexos, angustiados, pois a esperança daquele Salvador, daquele Jesus, daquele Senhor, aparentemente havia se perdido. Esse era o contexto, digamos assim, emocional dos discípulos neste terceiro dia, em que Jesus, aqui é um domingo, em que Jesus está ressurgindo. Os discípulos estavam desanimados, os seguidores de Jesus estavam dispersos, estavam aflitos, estavam perdidos, perplexos, sem saber o que fazer, perderam a alegria de viver, pois perderam o norte. Como um cachorro que cai num caminhão de mudança, assim estavam os discípulos completamente desalentados. Irmãos, e na nossa caminhada com Deus, na nossa caminhada com o Senhor Jesus, em muitos momentos, aparentemente nós estaremos desanimados, aparentemente estaremos desalentados, aparentemente estaremos abandonados, parece que o Senhor sumirá e não falará conosco, mas nesta noite eu quero trazer uma palavra justamente para aqueles que estão com os corações perplexos e para aqueles que estão com os olhos fechados. Pois os discípulos aqui estavam perplexos, o coração completamente angustiado e aflito. A nossa esperança se foi, o nosso Salvador se foi, e agora, o que será de nós? E agora, o que nós faremos, se aquele em quem nós confiávamos morreu, e agora estamos aqui sem norte, sem direção? E às vezes nós, quando ficamos assim, meus irmãos, nós precisamos receber uma palavra de esperança, para nos reconectar com a promessa de Deus. E os discípulos aqui, veja que é interessante, pois antes da morte de Jesus, ele fez a última ceia com seus discípulos. E na última ceia, que foi, se nós contarmos, esse aqui era o terceiro dia depois da morte. Jesus participou da última ceia um dia antes do seu sacrifício. Então vamos voltar 4 dias, do capítulo 24, 4 dias para trás, Jesus estava falando para os seus discípulos: é necessário que eu morra, é necessário que eu seja sacrificado, é necessário que o Filho do Homem seja levado à cruz para morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Jesus falou isso 4 dias antes deste episódio, irmãos, e eles já estavam perplexos, perdidos, sem esperança e rapidamente esquecidos da promessa que Jesus fez. Será que você já recebeu alguma promessa e que talvez essa promessa já está um pouco além dos 4 dias, que hoje não precisa ser restaurada e revivida? Porque o homem, o ser humano é assim, nós nos esquecemos rapidamente e nós nos apegamos muito profundamente às dores. Nós somos muito homens, o ser humano é muito apegado ao sofrimento, ele só se liga no sofrimento e se esquece de se conectar com aquilo que traz esperança. Jeremias estava entendendo isso, quando nós sabemos que Jeremias é o conhecido profeta chorão, e tem as lamentações de Jeremias, que ele se lamenta por toda a dor, por todo o cativeiro, por todo o mal, por tudo de ruim que o povo estava sofrendo. Ele se lamuria, ele reclama, ele olha, ele ora para Deus: Senhor, Tu não estás nos vendo? Aí ele para um momento e diz: opa, quero trazer à minha memória agora somente aquilo que me dá esperança. Sabe, irmãos, a gente precisa parar um tempo e deixar o Senhor abrir o nosso coração, tirar a perplexidade. Às vezes a luta está tão pesada, às vezes a dificuldade está tão grande, às vezes as nossas fraquezas são maiores do que as nossas capacidades de superar, e nós não vamos vencer pela nossa própria força, e nós ficamos desanimados, perplexos, aflitos. E essa expressão que se usa aqui, no capítulo 24, versículo 4, aconteceu que perplexas ao respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. As mulheres estavam indo ao sepulcro.
não para buscar um Jesus ressurreto. Qual era a missão das mulheres? Embalsamar o corpo de Jesus. Mas 4 dias antes, Jesus falou: no terceiro dia eu vou ressuscitar. Mas o coração delas estava tão angustiado e aflito, que elas rapidamente se esqueceram da promessa, e estavam indo procurar um Jesus morto, estavam indo embalsamar o corpo de Jesus, mas tinham se esquecido. Ele não falou que havia de ressuscitar? Olha que o anjo fala para elas, estando elas, capítulo 24, versículo 5, estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, os anjos, lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como ele vos preveniu, estando ainda na Galileia. O anjo apareceu para as mulheres, e olha, mulheres, lembrem-se que ele tinha dito para vocês que no terceiro dia ele ia ressuscitar. E ele falou há 4 dias. Há quanto tempo você não está com o teu coração tão angustiado que não se lembra mais da promessa e daquilo que Deus tem para fazer na sua vida? Hoje o Senhor quer abrir o túmulo do teu coração perplexo, angustiado, aflito, temeroso, duvidoso, porque essa expressão perplexo que é utilizada aqui, elas estavam perplexas. Essa palavra perplexo significa duvidoso ou fora do caminho. Aquelas mulheres, aqueles discípulos estavam fora, o coração deles, o coração dessas mulheres, o coração dos discípulos que ficaram lá no cenáculo, estavam fora do caminho, estavam duvidosos. Será mesmo? Espera aí, mas esse Jesus que falou que vai ressuscitar andou sobre as águas, e nós o vimos andar sobre as águas. Esse Jesus que falou que vai ressuscitar dentro de 3 dias, ele fez paralíticos andarem, ele fez os cegos verem, ele alimentou uma multidão de 5.000 homens, e multiplicou pães e ainda sobejou. Esse Jesus que falou que vai ressuscitar, fez tudo isso, mas não foi suficiente, porque o coração estava duvidoso. Meus irmãos, e nós muitas vezes estamos nesse cenário de corações duvidosos. Deus está falando conosco, Deus fala por meio da sua palavra, Deus fala por meio dos louvores, Deus usa os seus servos para falar com você. Não duvide, creia, o Senhor vai contigo, o Senhor está à tua frente. Não duvide, não fique perplexo. Nós muitas vezes ouvimos muitas palavras que nos mostram e nos fazem lembrar das promessas das Escrituras, das promessas da palavra de Deus, das promessas que o Senhor tem para mim e para você, mas às vezes nós não conseguimos dar ouvidos. Teve que um anjo descer do céu e falar para as mulheres, para que elas se lembrassem da promessa de Jesus. E o que o anjo fez foi reconectar o coração daquelas mulheres perplexas, voltou a lhes lembrar da esperança. Não se lembram vocês que ele falou que iria ressuscitar? E aí aquelas mulheres caíram em si. Olha que diz o versículo 8: então se lembraram das palavras de Jesus. Sempre vou lembrar, né? Aquele hino me esqueci a letra. Da coragem do amor, da bravura dos crentes, da fiel devoção dos crentes, por aí vai. Você lembra? Me ajudem aí os cantores aí. Da coragem de Pedro, da coragem de Paulo, de não sei quem, de João, que enfrentavam a fúria de Roma e não negavam a fé de cristão. É um exemplo para mim. É um exemplo para mim. Eu dou verdadeira lição. Irmãos, lembre-se das promessas de Jesus. A esperança de crer naquilo que Jesus falou para mim tira a perplexidade do coração. A fé,
a esperança, a confiança de que a palavra de Cristo, a palavra de Jesus não muda, é que tira do nosso coração o temor, é que tira do nosso coração a dúvida, é que tira do nosso coração a angústia, tira do nosso coração a aflição. Para corações perplexos, é preciso abrir o túmulo para tirar a morte da sua vida. É isso que o anjo faz. Elas estavam indo para o túmulo pensando: como é que nós vamos tirar a pedra daquele túmulo? Mas não tem pedra, irmão. Não tem túmulo. Porque está vazio. O problema que elas pensavam que elas iriam enfrentar, Deus já tinha resolvido. Os nossos corações perplexos nos tiram e nos fazem perder a visão daquilo que Deus tem para nós. Nós precisamos pedir do Senhor e nos lembrar da promessa que o Senhor tem para nós. A experiência da redenção que nós temos em Cristo Jesus tem que nos fazer conectar-nos à esperança. Qual é a esperança que Jesus tem para nós? Hoje, a nossa bendita e maravilhosa esperança é de que Jesus voltará para nos buscar, é que Jesus vai voltar para levar os santos, Jesus voltará para pegar a sua igreja, Jesus voltará para levar os redimidos, Jesus voltará, e essa esperança tem que estar conectada no teu coração. A perplexidade das lutas desta vida não podem tirar do seu coração a esperança desse Deus que vive e reina para todo sempre. Paulo escreve aos Coríntios: estamos nesta vida perplexos, mas não desanimados, aflitos, mas não destruídos, porque nós temos um Deus que pode todas as coisas. Nós temos um Deus vivo que está assentado no trono e que Ele conduz e governa as nossas vidas. Mas avançando no texto aqui, nós vamos ver as mulheres indo ao túmulo, representam os discípulos, todos os discípulos estavam dispersos, perdidos, desanimados, aflitos e fora do caminho, pois estavam perplexos. E nós vamos ver o exemplo de dois discípulos que estavam literalmente fora do caminho que Jesus havia dito, que são os discípulos que estavam indo para o caminho de Emaús. A sede do ministério de Jesus, onde Jesus estava, era ali, Jerusalém, Galileia. Jerusalém, Galileia. Eles estavam indo para uma aldeia completamente diferente. Era como se fosse assim: Jerusalém estava para o lado de cá, eles estavam indo para o outro lado, completamente contrário ao local em que eles deveriam estar. Esses dois discípulos que estavam indo nessa estrada chamada Emaús, e a palavra Emaús significa gente desprezada. Eles estavam nesse caminho de pessoas que se viam desprezadas, pessoas abandonadas. Eles se viram sem um Senhor, se viram sem a sua esperança. Eles estavam completamente desesperançosos de tudo e de todas as coisas. E então Jesus começa a caminhar com eles. Eles estavam cheios de tristeza, estavam cheios de desânimo. A morte de Jesus produziu algo profundamente prejudicial na alma daqueles discípulos. E eles foram para o caminho do desprezo. Caminharam para longe da rota que o Senhor Jesus determinou para os seus discípulos. E eles estavam tristes, diz o texto aqui, que eles iam conversando ao longo do caminho, entristecidos, e esta palavra, esse sentimento de tristeza, na verdade, expressava uma tensão, uma luta no interior daqueles dois discípulos que estavam nesse caminho. Era uma tensão entre fazer a vontade de Deus ou continuar num caminho indo para longe de Deus. A tribulação, aquele cenário, a perda de Jesus causou algo tão profundo que eles estavam cogitando sair dos caminhos do Senhor. Você já passou alguma provação na sua vida que você já pensou: acabou para mim, não vou mais continuar com Deus, Deus não está olhando para mim, Deus não se importa comigo,
perdi a esperança, perdi a razão de continuar na caminhada, e já pensou em voltar atrás? Seja sincero. Às vezes nós passamos por lutas e dificuldades, por situações que nos levam a uma situação tão dolorida, que nos faz querer voltar para um caminho antigo. É o que o povo de Israel fez no deserto. A perseguição do exército do Egito, depois as provações que enfrentaram no deserto, em todos os momentos: vamos voltar para o Egito? Vamos voltar para lá? Lá tem cebola, lá tem pepino, lá tem comida boa, lá tem coisa boa, lá tem sombra e água fresca, porém, debaixo de chicote, debaixo de sofrimento. Aqui esses dois discípulos estavam indo neste caminho com este sentimento, pensando, cogitando deixar o caminho, pois estavam completamente arruinados. Estavam num alto flagelo, numa lamúria contínua, como aquele personagem de desenho que diz, né? Ó vida, ó azar, ó destino, tudo de errado acontece comigo. Parece que tem gente que tudo de errado acontece com elas, né? Será que você não está indo no caminho de Emaús e o Senhor está querendo trazer você para o caminho certo? E esses discípulos estão andando, este era o sentimento, o emocional desses dois discípulos no caminho de Emaús era esse: nada deu certo, nossa esperança se foi, perdemos o nosso Redentor, não temos mais nada em que nos apoiar, então tudo se perdeu, estamos completamente decepcionados. Jesus entra no caminho com eles. Aqui, irmãos, é importante, pois há algo muito sutil aqui. Jesus está andando com eles, Jesus está falando com eles, e eles nem percebem que Jesus está ao lado. Jesus está caminhando, conversando com eles e pergunta a deles, versículo 17: o que é que vocês estão tão preocupados? Por que vocês estão tão preocupados e tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos e começaram a falar para Jesus, dizer: onde é que tu estavas, hein, ô peregrino? Tu não estavas em Jerusalém? Tu não sabes o que aconteceu? Jesus, o Nazareno, o que aconteceu? Ele foi entregue, aquele que era um varão, olha o versículo 19, aquele Jesus, o Nazareno, ele era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Sabe o que isso aqui nos mostra, irmãos? Jesus era para aqueles discípulos um profeta, não o Messias. Às vezes nós queremos colocar Jesus numa caixinha que seja a caixinha da nossa percepção. Nós queremos fazer de Jesus aquilo que eu quero que ele seja para mim. Esses homens viam em Jesus, ele era um profeta, mas Jesus não era profeta. A pergunta de Jesus para os seus discípulos foi o seguinte: quem dizem os homens que eu sou? Uns dizem que tu és profeta, outros dizem que tu és Elias, outros dizem, Jesus, que tu és João Batista. E Jesus pergunta para os seus discípulos e diz: e vós, quem dizei vós que eu sou? Pedro, iluminado pelo Espírito Santo, vira e diz: tu és o Jesus Cristo, tu és o Messias, tu és o Filho do Deus vivo. Jesus não é profeta, apesar de ele ter exercido o dom da profecia. Jesus era o Messias. Jesus não estava, portanto, na visão desses discípulos, Jesus não se encaixava na visão de Salvador que esses discípulos queriam. Nós muitas vezes queremos colocar Jesus num lugar que seja de acordo com a minha conveniência. Eu quero colocar Jesus numa posição que seja agradável a mim, e não aquilo que ele é, e não quem ele é. E o que Jesus está falando aqui para esses homens aqui, ele está, olha o versículo 21, nós esperávamos que fosse ele quem haveria de redimir Israel. A esperança desses homens era em um Jesus general de guerra, não um Jesus que havia de morrer.
No entanto, Jesus não atendeu às expectativas daqueles discípulos, por isso não conseguiram enxergar esse Jesus que caminhava ao seu lado. Será que você não está querendo colocar Jesus numa caixinha que seja do seu jeito, e Jesus quer te tirar você da sua caixinha e fazer com que você seja do jeito de Jesus? Nós temos que ser discípulos de Jesus, à imagem de Jesus, e não fazer Jesus a nossa imagem. Sejamos nós a imagem e semelhança de Cristo, e não fazer um Cristo a imagem e semelhança do Everlan. O que esses discípulos queriam fazer era um Jesus a imagem e semelhança do que eles queriam. Para isso, eles precisavam de os olhos deles fossem abertos. E Jesus pergunta então para eles, e fala com eles: mas vocês estão olhando para essas coisas? Eles até citam aqui no versículo 22, as mulheres disseram que viram ele ressuscitado, os discípulos também disseram e afirmam que ele vive, mas nós, esses dois discípulos no caminho de Emaús, não acreditamos. Para essa situação, para um coração duvidoso, cheio de tristeza, cheio de angústia, é preciso uma dose de palavra de Deus, e é preciso uma dose de revelação de Jesus Cristo na vida de uma pessoa. Nós vamos ver aqui no versículo 25, Jesus está dizendo para eles: ó nécios e tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram. E começou Jesus a ensinar, desde Moisés até os profetas. Ele passou por toda a Bíblia, por todas as Escrituras. Esse caminho deveria ser longo, porque esse ensino de Moisés até o final dos profetas, Jesus ensinando, falando para eles, trazendo a eles o conhecimento de que era necessário o Messias morrer na cruz como ele foi morto na cruz do Calvário. Mas eles não conseguiam entender, irmãos, porque os olhos deles estavam fechados. Para olhos fechados, meus irmãos, a palavra do Senhor é luz que pode trazer iluminação. Jesus começa a restauração desses discípulos trazendo a palavra, falando da palavra, falando da Bíblia, falando das Escrituras, ensinando tudo que a Bíblia falava a respeito dele mesmo. Nós precisamos ter acesso à palavra de Deus. Leia a Bíblia, leia as Escrituras, leia para que você comece a ter os seus olhos abertos para contemplar este Jesus que caminha ao nosso lado. Ele caminha ao teu lado, Ele está ao teu encontro, Ele vem para se relacionar conosco. E no versículo 29, nós vamos ver aqui que ele começa então a ter uma revelação por meio de um relacionamento. Jesus prepara o caminho para abrir os olhos dos discípulos, falando da Bíblia, falando das Escrituras, falando de tudo o que a Bíblia diz a seu próprio respeito. E aí, então ele assenta-se à mesa com os discípulos, porque é aí que o Senhor Jesus fala conosco. E quando nós vimos nas Escrituras que alguém está assentado à mesa, na antiguidade, na cultura desta época, sentar-se à mesa era um lugar de muita intimidade, era um lugar em que as pessoas tinham um conhecimento mais próximo e mais íntimo. É por isso que o salmista no Salmo 1 diz: não se assente na roda dos escarnecedores, não se assente à mesa com as pessoas que escarnecem, com as pessoas que falam mal, porque isso é sinônimo de comunhão com aqueles que escarnecem. Jesus está aqui assentando-se à mesa com esses discípulos que estavam completamente com os olhos fechados. Jesus caminhando ao seu lado, Jesus caminhando ao lado deles, conversando com eles, ensinando eles, e eles simplesmente não conseguiam contemplar a presença de Jesus. Mas, no entanto, para abrir os nossos olhos, meus irmãos, nós precisamos ter um grau de intimidade com o Senhor Jesus. Veja o que ele diz aqui: e aconteceu que quando eles estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e tendo partido lhes deu.
Então se lhes abriram os olhos e reconheceram a Jesus. O Senhor Jesus nos chama para conhecer este Senhor que ressuscitou e que se assenta à mesa contigo para se relacionar contigo. Irmãos, nós precisamos ter uma vida transformada por uma experiência genuína com esse Jesus que ressuscitou. Esse Jesus que ressuscitou, irmãos, que falou com esses homens, que andou com esses homens, Ele está à porta do nosso coração, querendo assentar-se à mesa conosco, se relacionar conosco, partir o pão conosco. Ele quer se revelar a nós, Ele quer abrir os nossos olhos em meio à tribulação para nos mostrar e nos revelar que Ele está conosco em todo o tempo. O hino da harpa que nós cantamos diz isso: Senhor, Tu estás comigo em todo o tempo, fazendo-me feliz no sofrimento. Ó, dá-me a Tua graça e o Teu sustento, e graça para cumprir Teus mandamentos. Ele está conosco todos os dias, Ele caminha conosco em todos os momentos. O que nos falta é parar, assentar-nos à mesa e olhar para Jesus, e contemplar Jesus, e deixar Ele abrir os nossos olhos. Como a nossa vida não seria diferente, irmãos, como não seríamos cristãos diferentes, se nós experimentássemos a revelação desse Cristo que se assenta à mesa conosco. Como a tua perspectiva não seria diferente diante das provações, se você conhecesse este Jesus que parte o pão na comunhão, assentado à mesa contigo, se revelando contigo, se revelando a você, se revelando a ti, mostrando o seu amor, a sua graça. Como não seriam diferentes os nossos cultos, em sabermos, não apenas por meio de uma declaração, mas por meio de uma convicção profunda do coração: Jesus está aqui em nosso meio. Jesus está aqui, o Senhor está em nosso meio, irmãos. A convicção desse Jesus que se assenta à mesa, deste Cristo que se revela ao partir do pão, no relacionamento conosco, faz toda a diferença na nossa vida. Muda tudo, me faz ver a luta de uma forma diferente, me faz ver as fraquezas que eu tenho de forma diferente, porque Ele está comigo para me fazer forte. Porque Ele está ao meu lado para me fortalecer, Ele acampa os seus anjos para me guardar, Ele está ao meu lado para me perdoar quando eu transgrido os seus mandamentos. Saber que este Jesus está assentado à mesa é ter a convicção e a experiência de um Jesus que se revela na intimidade conosco. Diante dessa revelação, meus irmãos, diante deste cenário, o Senhor então mudou o coração desses homens, e eles que estavam indo para Emaús, rapidamente, alegremente, depois de terem seus olhos abertos, contemplaram ao Senhor Jesus, voltaram alegremente, voltaram pelo caminho que estavam indo, voltaram para Jerusalém, e eles alegremente deram testemunho e falaram para os discípulos: Ele está vivo, nós o enxergamos, nós o encontramos, Ele falou conosco, Ele partiu o pão conosco, Ele ceou conosco. A experiência de conhecer este Jesus que se assenta à mesa muda a história de uma pessoa. De pessoas que iam para o caminho dos desprezados, Ele tira e faz voltar para o caminho de luz, para o caminho de glória, para o caminho daqueles que são filhos de Deus. Essa revelação que o Senhor quer nos dar nesta noite, esta revelação, é este Jesus que quer se revelar a nós, é este Jesus que se assenta à mesa, se revela às nossas vidas, revela a sua graça, revela o seu amor, revela o seu perdão. Este Jesus está aqui nesta noite. Como nós cantamos, Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como o amanhã que se levanta, tão certo como eu estou falando a você, e você pode me ouvir. Este Jesus está aqui nesta noite. Este Jesus quer partir o pão na tua mesa. Este Jesus quer entrar, Jesus mesmo fala isso,
eis que eu estou à porta e bato, a porta do coração e bato, se alguém abrir o seu coração, então eu entrarei e cearei com ele. Mas não somente Jesus, mas o Pai também fará morada em nossas vidas. O Senhor Jesus está aqui. E eu quero nesta noite convidar os irmãos a ficar de pé e convidar alguém que porventura deseje, nesta noite, conhecer este Jesus que se assenta à mesa e no partir do pão, assentado à mesa, Ele se revela a nós. Quem é esse que vem nos constrangendo com amor, nos constrangendo com olhar? Ele é sábio, Ele tem amor, Ele nos ensina com graça e misericórdia, e assentado à mesa, Ele faz os nossos olhos se abrirem e contemplar o Rei que vive. Ele está na casa, Ele está aqui, Ele está na mesa, Ele nos observa. Sabe que o esperamos. Quando Ele partiu o pão, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Tem alguém para Jesus nessa noite? Tem alguém que quer aceitar a Jesus nesta noite? Tem alguém que quer experimentar esta relação íntima com o Senhor? Temos aqui a Heloísa que está abrindo o seu coração. Mas tem mais alguém que deseja ter conhecimento deste Jesus que fala a um coração angustiado, fala ao coração aflito, fala ao coração perplexo e duvidoso, e abre os nossos olhos e tira o sepulcro, e nos tira do sepulcro, nos tira da morte, nos tira da angústia. Ele remove a pedra, Ele entra na casa, Ele prepara um lugar de honra, um lugar de glória. Perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Sim, Jesus. Tome o lugar de honra. Senhor, nesta noite, Senhor, nós queremos Te pedir, Pai, vai Te revelando aos Teus filhos, à Tua igreja, vai Te revelando, Senhor, ao Teu povo, mostrando o Teu coração, Senhor. Revela o Teu coração para a Tua igreja, Senhor. Revela o Teu amor para o Teu povo. Vai sentando à mesa com os Teus filhos agora, Jesus. Vai abrindo os olhos, Senhor. Vai abrindo os olhos, Jesus, para que eles possam contemplar, não para a luta, não para a angústia, não para a perplexidade da dor, não para a perplexidade do sofrimento, mas que eles possam contemplar a promessa do Senhor. Eles possam contemplar, Senhor, a esperança que o Senhor tem para nós. Que a Tua igreja, Senhor, nesta noite possa abrir os olhos, Senhor, e ver que o Senhor está andando ao nosso lado. Tira-nos do caminho do desprezo, Jesus. Tira-nos do caminho para Emaús. Tira-nos do caminho da dúvida. Tira-nos do caminho da morte. Tira-nos do caminho da desesperança, Senhor. Tira-nos da perplexidade, Jesus. Coloca nos corações dos Teus filhos, da Tua igreja, dessas irmãs que estão aqui, Senhor, buscando a Tua presença, Senhor. Revela-te à mesa. Assenta-te à mesa, Senhor. Abre os olhos, Senhor, da Tua igreja. Abre os olhos do Teu povo, para que possamos contemplar este Jesus, que é tão meigo, que nos ensina com sabedoria, que nos ensina com graça, com misericórdia.
Assim, Jesus, toca no teu povo, vai abençoando a tua igreja. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor.